Sejam bem-vindos para mais um estudo do VINSEG, né, dessa semana. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre algumas sessões de doutrinas em convênio, né? Vai ser a sessão 20 a 22. Muito bom. Coisa boa, Daniel. O nosso estudo do VINSEG dessa semana trouxe muitas informações a respeito da criação oficial da igreja, né? O trabalho do Salvador de trazer luz ao livro de Mórmon agora estava completo, né? Tudo já tinha sido feito, tudo estava pronto. Mas a obra, a restauração, ainda tinha acabado de começar. Então, era um momento diferente, né? Além de restaurar a doutrina e a autoridade do sacerdócio, que eram bases fundamentais para o Evangelho, né, de Jesus Cristo, o Senhor havia deixado claro, por meio de revelações anteriores, que gostaria de restaurar a organização oficial da igreja. Então foi um momento que muito esperado para todos os membros daquela época. Então a organização oficial da igreja, até perante a legislação dos Estados Unidos, ela precisava acontecer. Então, durante todo esse estudo dessa semana, o surgimento da Igreja de Cristo foi um marco, né? A data em especial da organização da Igreja, 6 de abril de 1830, oficialmente, através de um documento assinado. Mais de 40 pessoas que acreditaram nessa obra lotaram a cabana de madeira na cidade de Far West, em Nova York, e puderam ter a oportunidade de testemunhar a organização oficial da igreja. Isso é um marco bem especial, é isso? É interessante que a sessão fala, né, que é a sessão 20 a 22, e o título é O Surgimento da Igreja de Cristo. Imagina, naquela época, 1830, começando tudo. Na verdade, agora que começou o trabalho, né? Porque, assim como tem a Constituição do Brasil, que na Constituição, eu até anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver o que diz na Constituição. É um documento, a Constituição é um documento onde se insere os princípios e as regras do país, ou daquela nação, né? E onde, falando dos valores mais importantes daquela nação. Então, a Constituição da Igreja deixou de ser também explicando o que ia acontecer, como é que a Igreja funciona. Era muito importante isso. E esse documento era exigido deles, do país, no caso Nova York, como ela falou, né, como a Andrea falou, e teria que ser escrito, e eles exigiam que 6 pessoas assinassem aquele documento para poder ir para, no caso, os Estados Unidos, né? Teria que ter para poder a igreja funcionar, na verdade, dentro da lei. E eu achava uma coisa que eu admiro de José, que ele fazia tudo certinho. Tudo dele era certinho, todo o documento ele queria ser certo. E não deixou de ser, não deixou de fazer esse documento. Esse documento era importante, ser tudo organizadozinho para começar. E eu achei tão interessante que, para começar isso aí, para poder ter essa documentação, a igreja funcionar normalmente, aí tivemos que ter o quê? Tivemos que ter o sacerdócio restaurado, né? O livro de Mórmon já está funcionando, escrito já, alguns exemplares já na mão deles. Impresso, né? Impresso, que foi dificuldade, que teve maior dificuldade, que a gente viu na semana passada, que David, como é o nome dele? Oliver Cowdery. Oliver Cowdery, não. David Whitson, ele, Martin Harris. Desculpa aí, foi falha. Martin Harris, ele teve que hipotecar a parte da fazenda dele.
para poder conseguir o dinheiro, senão não ia ter o dinheiro, porque ia custar $3.000, né, na época. E eles tiveram que tiveram que arrumar esse dinheiro, senão o livro de morte não ia sair. Eu achei tão interessante, sabe? Porque ele não fez questão. Ele foi e aí conseguiu, arrumou o dinheiro e tudo ocorreu certinho, né? É uma ação muito, assim, usada naquela época, né? Você hipotecar sua própria Naquela casa. época, olha, hoje em dia a gente fica assim, eu tenho que arrumar um dinheiro para fazer. É um trabalho para você fazer uma atividade às vezes, né? Porque não se tem dinheiro e às vezes a gente acha tão difícil ter R$10 para a gente ir ao templo, né? R$10 para a caravana, acha dificuldade de consagrar. E a gente acha muito difícil consagrar o nosso tempo. E uma besteirinha de dinheiro, imagine, há uma parte, imagine você ter sua casa e dizer, olha, a metade da sua casa agora vai ser hipotecada, né? Hipotecada vai ser para a igreja. Que hipotecar quer dizer assim, né? Eles teriam que deixar lá até conseguir o dinheiro para pegar de volta, né, a fazenda, a parte da fazenda e devolver o dinheiro. Eles teriam que vender aquela parte dali, daqueles exemplares para poder segurar o dinheiro. E eles não conseguiram, a gente sabe mais na frente, ele não consegue, ele realmente perde parte da fazenda, né? Ele perde. Mas você vê a fé daqueles homens, porque aqueles homens estão novos, né? Eles tinham 20 e poucos anos na época, aí 1830, poucos anos. E aí, deu início à Constituição, depois foi entregue tudo, e aí começou a falar como ia funcionar a igreja. E aí falava-se, o Senhor deu a revelação, que foi na Doutrina e Convênio 20, que já falava sobre a Trindade, sim. Naquela reunião ali que houve, naquela cabana, já começou a funcionar com o sacramento, né? A distribuição do sacramento. Então, a primeira vez, já, a reunião, ali naquela reunião de 40 ou mais, quase 50 pessoas, tinham membros e não membros, mas já foi distribuído ali o sacramento. Então, o Senhor, nessa revelação, ele fala sobre a expiação, sobre a Trindade, o livro de morte, o sacerdócio, as ordenanças, tudo quando começou, né? Iniciou tudo aí nesse seção 20, que no caso é como se fosse uma constituição da igreja, o que a igreja ia se tratar, como a igreja ia funcionar. Então tudo está escrito nela. É como se fosse um manual, né? Manual foi chamado antes. Veja como foi chamado antes. Aqui tem logo no início da sessão. Da sessão. Cadê? Eu estava lendo, Sessão 20, né? Não, sessão 20, mas como era o nome da organização antes? Que chamavam. Não era instituição. Organização formal? Não, aqui tem. Logo na seção 20, no cabeçalho, tem. Antes era conhecido como regras e convênios. Regras e convênios. Né? Pode observar mesmo. Regras e convênios. Na seção 20, logo no cabeçalho chama. Então, para que a igreja se organizasse, apareceu o livro de morte, que era importante. Né? Que era fundamental, né? Fundamental. Ele falou sobre a expiação de Cristo, o sacerdócio tem que ser restaurado, poder conhecer as ordenanças. E aí, a seção 20 é tudo sobre isso aí. Ele diz aqui, o surgimento da igreja de Cristo, no 20, seção 1. Seção 20, seção 20 no capítulo 1, na seção 1. Diz, surgimento da igreja de Cristo nesses últimos dias, sendo 1830 anos depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, tendo a igreja sido
devidamente organizada e estabelecida em conformidade com as leis de nosso país, pela vontade e mandamento de Deus, no 4º mês, no 6º dia do mês que é chamado de abril. Então, tudo conforme a lei, tudo organizado. E é interessante como a lei hoje é assim. Porque no país, a Constituição, né? É a carta magna do país. É assim, o Brasil é a Constituição da População do André, lembrando que ela foi reorganizada novamente, ou revisada em 1988, né? Então, é como se fosse a mesma coisa. Então, aqui, o que tem na Constituição não pode mudar. Então, na igreja, Também desde tem. aquela época que foi passada de profeta para profeta. Por isso que às vezes a gente quer alguma coisa assim, eu quero mudar isso, não pode. Porque uma coisa foi revelada, o Senhor que ditou as coisas, e eles copiaram, né? E eles escreveram, porque doutrina e governo, né, são revelações dadas, continua sendo hoje em dia, né? A cada conferência, a cada liarrona, discurso, tudo aquilo ali é novas revelações, é continuação da doutrina e governo. Então é interessante que eles começaram, organizaram, né? E no 2 diz assim, né? Que o primeiro Elder foi José, né? Chamado por Deus e ordenado no 2:22. Mandamento esse dado a José Smith Júnior, que foi chamado por Deus e ordenado apóstolo de Cristo para ser o primeiro Elder da igreja, e Oliver Cowley o segundo. Não é isso? E aí ele começou a ditar o que ia acontecer, né? Na seção 17, no versículo 17 a 18, já são os princípios básicos do Evangelho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu gostei bem da seção 21. Logo no começo, ele diz: eis que um registro será escrito entre vós, e nele será chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, Elder da igreja, pela vontade de Deus, o Pai, e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fez esse registro, ele não simplesmente criou da cabeça dele, né? Eu vou fazer esse registro aqui para ficar bem organizado. Mas ele foi instruído pelo Senhor para fazer isso. O Senhor que instruiu ele a fazer. Então, hoje em dia também a gente aqui, na igreja ou em casa, quando a gente pede a revelação ao Senhor e permite com que Ele possa nos instruir, as coisas geralmente acontecem certinho, né? É tudo registrado, é tudo organizado. E tudo dentro da lei, né? E tudo dentro da lei. Quando a gente tenta fazer com a nossa própria vontade, geralmente não dá certo, dá errado, né? Acontece alguma coisa que não é aquilo que a gente está querendo. Muito interessante também saber que o profeta da restauração foi Joseph Smith. Mas quem restaurou a igreja foi Jesus Cristo. Ele fundou a igreja, né? E quem foi o passo principal ali foi ele, né? Porque se hoje a gente está na igreja, a gente tá pra gente poder... A gente tá porque Jesus Cristo, ele sofreu por nós na cruz, ele teve o ato do Getsemane, que foi sua expiação infinita, e a gente tá na igreja para melhorar através dessa expiação, né? Então ele fez com que a religião existisse, né? Porque ele é a pessoa, né, que é o exemplo para a religião. Então, tem um tópico aqui que fala, né, Jesus Cristo restaurou sua igreja. Então, o profeta Joseph Smith, ele foi um profeta, foi um instrumento nas mãos do Pai Celestial. Mas quem restaurou a igreja foi Jesus Cristo, né? É muito interessante também saber isso, né? Porque vocês podem perceber, né? Todo mundo pode perceber que as mesmas coisas praticamente são as mesmas coisas que tinham na igreja primitiva, né? O profeta, os 12 apóstolos, e assim uma liderança, né? Uma organização certa. E desde o início
que a gente tem feito o estudo do VICEG, de Doutrina e Convênios, a gente tem visto que o Senhor, ele orientou o próprio Deus Smith, juntamente com Oliver Cowdery e com Martin Henry, a um passo de cada vez. Né? Seja quando foi recebido o sacerdote Arão, depois o sacerdote Melquisedeque. E aí, esses homens foram ordenados. Posteriormente, a organização da igreja, houve uma preparação, não foi algo instantâneo. Houve desde o início da tradução do livro de Mórmon, né? E a perda das 116 páginas. E a igreja, ela não se enfraqueceu em nenhum momento. E a igreja, é uma igreja de revelação, é uma igreja viva, orientando seus membros a viverem a maneira do Senhor. Então, o Senhor, ele vai chamar profetas da mesma época que o Salvador Jesus Cristo. E, atualmente, ele tem chamado homens para agir e dirigir a sua igreja. E é dessa forma que o Senhor faz. A restauração, ela ainda está acontecendo, né? Eu lembrei do Elder Eltidorf, você não dormiu durante a restauração. Né? É contínua. Então, as coisas vão sendo reveladas, né? Esse estudo de Doutrina e Convênios é um estudo de revelações modernas. Então, é um estudo contínuo. Hoje nós temos tudo que é necessário para nos prepararmos para voltar com Deus, porque houve a restauração do Evangelho, a chegada do livro de Mórmon, né? Para iluminar e clarear o entendimento que muitas vezes a gente não via por completo na Bíblia, veio com o livro de Mórmon. Então a gente faz um estudo do livro de Mórmon e da Bíblia e ambos se completam, né? Para que a gente tenha uma visão do Evangelho de Jesus Cristo e como o Senhor procede e do estabelecimento da sua igreja. Em Mateus 16, porque tem pessoas que perguntam assim, por que a igreja tem que ser organizada, se já vocês falam que a igreja de Cristo, ele já deixou organizada. Ele deixou organizada, como fala lá em Mateus 16, mais ou menos do 18 para frente, para trás. Ele explica sobre a organização, porque não dá tempo, é pouco tempo para a gente ler, né? Mas ele deixou tudo organizado aqui, inclusive o sacerdócio na terra. Ele organizou sua igreja e quando ele morreu, ficou Pedro, né, sendo o profeta no lugar, né? E ele disse para Pedro, né, ele disse assim no 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele passou para Pedro, e dizendo que era sobre a revelação, que ele deixou aqui, continuava a revelação. Só que mataram os apóstolos, né? Mataram eles e a igreja deixou de existir na terra por certo tempo, que se chama um período de grande apostasia. Não existiu mais igreja, o povo começou, por isso que hoje em dia tem vários batismos. Ele deixou só um batismo, que foi o batismo que João batizou. Então, era só um batismo e de repente aparecem vários batismos, várias formas, né? Forma de se batizar, várias maneiras de interpretar as escrituras. E aí aconteceu o quê? Os apóstolos saíram, não ficou mais o sacerdócio, não recebeu uma revelação. Quer dizer, foi um período negro que ninguém sabia porque existia uma maneira de orar, era preciso muita fé. E através de Jonas, que ele sabe, na primeira revelação foi que ele recebeu a revelação e aí começou o povo a saber que era possível a gente conversar com o Senhor ainda e saber todas as coisas. E através de Josi, um jovem tão novo, né, foi restaurado a igreja. Ele foi um instrumento. Então a igreja voltou, como a gente já teve nas outras aulas, que apareceu João, que restaurou o sacerdócio, que é seu Pedro, Tiago e João, o sacerdócio do Melquisedeque. Nos outros vídeos da gente já comenta sobre isso aí. Então, a igreja voltou a funcionar novamente, com apóstolos, com profetas, como antigamente, e a revelação contínua. Tem um profeta vivo que recebe a revelação do Senhor. Eu sei que o profeta Nelson, ele é um homem de Deus, que ele conversa com o Senhor, ele recebe a revelação para nos guiar aqui na terra. Ele não é o profeta só da igreja de Jesus Cristo, para toda a humanidade.
E quando ele fala do batismo, ele diz lá no 22, né? Ele diz que o batismo é o novo e eterno convênio. Requer-se o batismo feito com autoridade. Então, quando ele deixou a autoridade aqui na Terra com Joseph Smith, que foi passando, e aí era essa autoridade que eles tinham que ter para fazer o batismo. Não era qualquer um que chegava e podia batizar. Eles precisavam ter uma autoridade que vem de Cristo até hoje em dia aqui, né? Até a gente aqui na igreja que tem hoje. Então, quando ele fala em autoridade, não é a autoridade que a gente está falando, eu sou fulano de tal, uma autoridade aqui da rua tal, ou autoridade do lugar tal. Ele fala da autoridade que ele deixou na igreja, para a igreja, né? A autoridade que ele deixou para seu povo aqui na terra, para que a gente possa cumprir de acordo com o que ele foi feito. E não fazer interpretar, como o Graça falou, né? As escrituras do jeito que quer. Fazer algumas interpretações que mudam a forma de fazer um batismo, as palavras corretas do batismo. Isso que a gente vê que acontece muito por aí. No 37, sim, ainda no 30, 31... A sessão 21, é? Na sessão 20 ainda, sessão 20, no 29, eu acho interessante essa parte aqui, que ele diz assim: e sabemos que todos os homens precisam se arrepender, crer no nome de Jesus Cristo e adorar o Pai em seu nome, porque isso aí foi, eles receberam, tiveram a reunião, e aí o Senhor começou a falar com eles como deveria ser a igreja, né? Deu manual, né? Deixou o manual para ele de como funciona. Como funciona, não tinha como deixar de... E até hoje a igreja funciona desse jeito, é passar de profeta para profeta. E sabemos, é o 29, 20 e 29. E sabemos que todos os homens precisam arrepender-se, crer no nome de Jesus Cristo e adorar o Pai em seu nome, e perseverar com fé em seu nome até o fim. Do contrário, não poderá ser salvo no reino de Deus. Então ele já estava dizendo, como é que a pessoa é membro da igreja? Para chegar a ser membro da igreja, tem que se arrepender, acreditar, ter fé, né? São os princípios. E do contrário, não poderá ser salvo no reino de Deus. E no 30 ele diz assim: sabemos que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. Essa justificação que ele fala aqui é para a gente se livrar do pecado. É o livramento, é deixar o pecado lá de lado. E aí no 31 ele já fala de santificação. Ó, justificação, que é você deixar, significa deixar o pecado de lado, vai deixar para poder ser membro da igreja, né? E sabemos também que a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. Então, essa santificação já é você deixar totalmente de lado e não voltar mais a pecar. É você aprender a conviver sem pecar, assim. Não que você vai ser perfeito, mas, tipo assim, eu agora não vou mais carnaval, mas antes eu dizia, mas eu quero brincar carnaval, eu acho que o carnaval é um divertimento bom. Mas lá, será que eu estou em ambiente santo lá? Aquele povo que bebe tudo. É uma brincadeira que você pode, divertida, mas lá vai dar pessoas que fumam, que bebem, que usam drogas, né? Que cantam música e falam o nome do Senhor em vão. Então, é um lugar apropriado para eu estar? Eu sempre fiz essa pergunta para mim. E fui deixando o carnaval para lá aos poucos. Então, isso aí é procurar santificação. Eu quero deixar aquele pecado de lado, aquilo de lado, alguma coisa. Suponhamos, se eu não bebesse, aí eu ia deixar de beber quando eu me batizei. Ali eu estou me santificando. Entendeu a diferença entre santificar e justificação? Justificação é quando eu digo, eu não quero mais pecar mais. Mas quando eu deixo de vez mesmo, não quero mais saber, esqueço aquele pecado, eu estou me santificando. Então essa é a diferença.
Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Eu achei muito interessante também, né? Que a gente abandona o pecado para fazer um convênio com o Pai Celestial, né? E esse convênio vai ajudar a gente a se tornar um dia como Salvador, né? Essas ordenanças e esses convênios que a gente faz aqui na capela e dentro do templo, cada vez mais vai nos aproximando a se tornar como Salvador né? Então, quando a gente está fazendo os convênios, cumprindo tudo, abandonando o pecado, se arrependendo, né? Como fala no versículo 29 da seção 20, a gente vai estar se tornando como o Salvador é. Então, se o Salvador é um ser perfeito e ele conseguiu dar sua vida, podemos nos dizer consagrar a sua vida por nós, a gente um dia pode se tornar como ele. A gente pode ter essa disposição que a gente talvez não tenha hoje, né? Lá na seção 21, no versículo 4, ele diz uma coisa bem interessante. Portanto, ou seja, a igreja, dareis ouvido a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitiu, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Então, era um mandamento do Senhor nos deu de a gente buscar a santidade, buscar a pureza, né? Para que a gente possa ter o Espírito dele. E ele continua dizendo no versículo 5, pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. E essas palavras que recebereis conforme fosse da minha boca, é em relação ao chamado dos profetas, de dizer, de nos chamar ao arrependimento. Então, quando os profetas exercem a função dele de atalaia, de vigia, que está naquela torre, para alertar o seu povo contra as ações do inimigo, ele está nos ajudando a aproximar do Senhor, né? Como atalaia, como alguém que está lá para nos orientar. Com relação a essa parte aí, me fez lembrar de que, às vezes, o profeta pode falar algo que a gente acha assim, mas esse é difícil, não é possível eu conseguir falar sobre isso aí não. Aceitar isso que o profeta está falando. Mas quando ele fala, é um profeta do Senhor. O povo também de Israel era assim, não queria aceitar. Né? Moisés falava as coisas, olha, não é sobre o dilúvio. É um louco, né? É um louco. Mas sempre é assim, né? Não dá ouvido, não vou tomar vacina não, profeta. Tome a vacina, que a vacina vai ser muito eficiente. E daí, né? Deu tudo certo. Tem muita gente da igreja que não quis tomar vacina, porque achava que ia morrer, tomar essa vacina. Então eu dizia, o profeta falou, agora eu vou e eu não tenho medo. Ele é um homem escolhido pelo Senhor. Então aqui já estava dizendo, né? Na seção 21, como você leu, que ele dizendo, falando que a gente tem que dar ouvido aos profetas. E voltando ainda para 20:37, achei interessante, que ele dá um manual aqui, como a gente deve, as pessoas para ser batizado tem que ter essas características. Senão, os elders não podem batizar. Não quero isso, pronto. Olha o que ele diz aqui, ó. Para as pessoas que quiserem aceitar ser membro da igreja, no 20:37, para eles quererem ser membro da igreja, tem que aceitar isso aqui. E também por meio do mandamento da igreja com respeito ao modo de batizar. Olha aí. Os elders estão preparando, os missionários estão preparando as pessoas. Tem que observar isso. Todo aquele que se humilhar perante a Deus e desejar ser batizado, então, se humilhar primeiramente, primeiro requisito, se humilhar perante a Deus, desejar ser batizado, ele tem que ter o desejo, e se apresentar com um coração quebrantado, já é outro requisito, e o espírito contrito, e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados e estão dispostos a tomar sobre si o nome de Cristo, de Jesus Cristo. Tem que estar disposto a... Sabe o que a gente falou sobre isso, acho que nas aulas aí. Tomar sobre nós o nome de Cristo e a gente ser exemplo para as pessoas aí fora. Como é que eu vou tomar sobre nós? O sacramento fala.
Né? Esse exemplo, se a gente é mau exemplo para o vizinho, para um amigo na escola, no trabalho, a gente não está tomando sobre nós o nome de Cristo. Porque somos responsáveis de ser exemplo, porque carregamos, somos discípulos dele, então tem que ser exemplo dele. Viver o que ele viveu aqui na terra. Não é fácil, não é, mas perseverando sim. Então essas pessoas têm que tomar sobre si o nome de Cristo, tendo um firme propósito de servi-lo até o fim, e realmente manifestarem por suas obras que receberam o Espírito de Cristo para a remissão dos seus pecados, serão recebidos pelo batismo na sua igreja. Aí eles estão preparados. Por isso tem aquela entrevista com o término das palestras, o missionário vem e interroga, pergunta: você acredita no profeta? Acredita que a igreja, a restauração, toda a organização é verdadeira? São uma série de perguntas. Você realmente quer tomar sobre você o nome de Cristo? Ele explica: aceita o lei do dízimo, Constituição da igreja, está aqui. Então, para ser membro da igreja, mas é justo, né? A pessoa, para saber se a pessoa realmente, checar se realmente está preparada, né? Exato. Ótimo, Graça. A sessão, a gente viu versículos da 20, da 21, não foi isso? A sessão 22 é uma sessão bem curta, né, Adriano? Isso. É uma sessão que ela tem 4 versículos, Graça. E justamente está falando sobre o batismo, o novo e eterno convênio. Então ele começa a falar que o batismo, eis que vos digo que todos os convênios antigos que fiz com que nesses fosseis invalidados. E este é um novo eterno convênio, que era desde o princípio. Portanto, embora um homem batizado 6 vezes, de nada lhe aproveitar, pois, se não poderes entrar pela porta estreita e apertada da lei de Moisés, naquela época. Então a gente vai estar sujeito às leis do Senhor, né? No versículo 4 ele diz: portanto, entrai pela porta como ordenei, e não procureis aconselhar o vosso Deus. Então, às vezes, a gente quer aconselhar a Deus, a gente quer dar conselhos ao Senhor, mas o Senhor estabeleceu aqui como Ele quer que as coisas sejam dentro da igreja dele. Então, o profeta Joseph Smith, desde o seu chamado, com 14 anos, até esse momento aqui da igreja, ele já havia amadurecido muito, ele já havia passado por muitas situações. Nessas últimas sessões que a gente estudou agora, ele foi o primeiro elder ordenado da igreja. E posteriormente ele fez a ordenação de Mark Harris. Então é algo que assim, ele foi crescendo aos poucos. As ordenanças foram estabelecidas. A ordenança do batismo, o sacramento já começou a ser distribuído dentro da igreja. Então foi um marco histórico para que eles pudessem hoje ter uma igreja confortável. E hoje a igreja, naquela época com 40 pessoas, hoje a gente tem uma igreja mundial, que tem membros em todos os continentes. Então a igreja ela evoluiu, ela só cresceu. O número de membros que foram batizados e o estabelecimento dos templos. Então a gente vê que a igreja é uma bênção, que é aquela pedra que falou lá em Isaías, que saiu rolando, que é o Evangelho, que está sendo pregado a todas as pessoas no seu próprio idioma. Todas as pessoas elas terão a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho. Se elas quiserem buscar felicidade para a sua vida, elas vão ouvir a mensagem do Senhor. Que elas, como fala a Escritura lá em Coríntios, os eleitos ouvem a voz do Senhor e não endurecem o coração. E o Senhor está chamando. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir em seu próprio idioma o testemunho de que Cristo é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que Ele expiou pecados, que está disposto a nos ajudar. Essa é a mensagem do Evangelho. O surgimento da igreja, oficialmente, o estabelecimento da igreja organizada de Cristo, né? Ela trouxe muitas bênçãos para nossas vidas. A gente hoje pode partilhar de uma capela confortável, né? Onde a gente pode, a cada domingo, tomar o sacramento, mas houve um momento de pessoas que tiveram que se sacrificar para isso, né? Então a gente tem um privilégio muito grande de ser membro dessa igreja. Então vamos terminar, né? Mais um estudo do 27 da semana.
para terminar, eu quero falar para vocês que a verdade é que esta é a Igreja de Cristo, né? E hoje nessa aula, o tema da aula é o surgimento da Igreja de Cristo. E eu queria deixar uma breve citação aqui do presidente Nelson, que ele fala: queridos irmãos e irmãs, Deus é a fonte de toda a verdade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aceita toda a verdade que Deus transmite a seus filhos. Então, se a verdade é a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo está preparada para aceitar todos vocês. Ela está preparada para transmitir o amor de Deus para você. Só basta você querer. Então, terminamos esse estudo do Vem Segue-me de hoje. Não se esqueça de dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.